Dino Castelo Branco, o que é que tu queres saber? Nosso convidado aqui da TSF, arquiteto, Acho que sim. com aqui um currículo invejável, exagerado. duas licenciaturas, Ui. uma em arquitetura na Suíça, outra Em agronomia. em agronomia. Esta relação biotécnica tem sido frutuosa? Sim. E não é uma frustração da outra, não é nada disso. Foi um percurso, não é? O percurso mais direto, uma vez que a arquitetura foi o segundo, seria eu ter ingressado diretamente na arquitetura, mas não foi assim. Não me arrependo. É um percurso bastante interessante e digo-te, depois quando faço comparações com os meus pares, ou em termos de concursos, ou em termos do próprio exercício da profissão de arquiteto, porque eu hoje posso dizer que sou 90% de arquiteto e 10% de engenheiro em termos efetivos, né? Dá-me uma base e uma solidez que eu acho que se fosse apenas pela arquitetura não tinha chegado lá. Tem a ver com o raciocínio, tem a ver com a exatidão, tem a ver até com a análise das premissas, percebes? Além da componente verde, né? Porque no fundo eu sou um paisagista. Eu digo que sou paisagista não licenciado, ou seja, tenho os extremos e ando aqui. Mas, para te responder diretamente à questão, efetivamente a minha atividade praticamente é na área da arquitetura. É na área da arquitetura, sem dúvida. Mas uma das razões porque te convidamos para esta conversa é exatamente seres o rosto do partido Volt aqui nos Açores. Já ouvimos já te ouvimos algumas vezes, todavia há aqui pormenores, detalhes, porque ao longo de 40 e tal anos de autonomia estamos aqui a centrar-nos nos Açores. Sim. Há uma evolução, sem dúvida. Infraestruturas, serviços. Todavia, como não vivemos em autarcia, dependemos muito, quer da República, quer da União Europeia. É o nosso, digamos, é a nossa caixa de Pandora na União Europeia, ao nível de fundos. É porque mudou a face dos Açores. Os fundos estruturais mudaram a face dos Açores. No entanto, há sempre distopias. E o Volt aparece para as debelar. Fala-nos um bocadinho disso, em concreto. Sim. Eu vou-te dar aqui uma resenha histórica, que são 2 linhas, né? O Volt aparece como uma resposta ao Brexit na Holanda em 2017 e entra em Portugal como movimento não era um partido, e entra em Portugal em 19 como movimento e passa a partido em 21, ou seja, tem 4 anos. Eu estou desde o movimento, para não entrarmos aqui em grandes pormenores. E isso surgiu porque há um amigo meu que me disse: olha, Dino, eu conheço um partido que é a tua cara. E porquê é que eu digo isso? E depois vou-te responder à questão que me fizeste. Eu digo isso porque eu vivi praticamente 17 anos pela Europa, né, com várias, por razões profissionais e antes por razões académicas. E eu lembro de uma frase que a minha mãe me disse quando eu entrei na universidade no continente, que foi: és açoriano, mas vais lá para fora e aprende a viver lá fora. Não percas a tua matriz, mas absorve o muito tempo a te dar, não é? Pronto, isto foi dito, eu tinha 17 anos na altura e é isso que eu faço. Tenho amigos e tenho colegas um bocado espalhados pela Europa, além da Europa, mas pronto, vamos centrar na Europa, e eu sempre, quando exponha o Portugal
e os Açores lá fora, muitas vezes as pessoas diziam-me que eu era mais holandês que os próprios holandeses, mas com uma raiz, ou seja, pensavam sempre que eu não era nativo daqui, mas eu estava a falar dos meus pais, não é? Pronto. Passando à tua questão, e tendo essa paixão da Europa e das viagens que fiz do entendimento que tenho linguístico algum, eu sempre vi que os Açores são, na realidade, a Europa. Os Açores são a Europa, né? Também tenho uma raiz cristã, sou cristão, né? Toda a minha educação é cristã, em que se diz que cada pessoa é Cristo, não é? E pegando nisto, os Açores é a Europa. Então, mas é longe, está cheio de atrasos, tem uma raiz sociopolítica, histórica muito própria, e então, mas porquê é que nós não temos níveis de desenvolvimento como algumas partes estão bem longe dos tais ditos centros eixo-alemão, vamos ser mais práticos, antes era a Inglaterra, agora eles saíram da Grã-Bretanha, e porquê é que nós não temos? Isso sempre foi uma questão que eu sempre analisei. Sempre pensei, mas porquê é que nós não fazemos? Porquê é que nós não... E eu não tinha cultura nem conhecimento, ainda não o tenho, para perceber as razões, porque é assim, não vale a pena nós estarmos só a analisar os efeitos, porque se nós não resolvemos os problemas na sua base, na sua base geracional, de geração do próprio problema, nós estamos sempre a mitigá-lo, até a iludi-lo. Respondendo à tua questão, o que é que o Volt aparece? O Volt é um partido pan-europeu, é um partido que tem uma matriz europeia, mas é em que respeita todas aquelas cartas que nós falamos, mundiais, europeias, a convivência, os direitos humanos, não venho elencar isso tudo, que eu até muitos, eu não sei dizer, sei que existem, leio algumas, os tratados, tudo isto. Ou seja, o PAN desculpa, olha, é verdade. Não, mas ainda bem que apareceu o PAN, porque tem um propósito muito próprio. Preencheu a lacuna que havia. É verdade. E pronto, tirando esta parte, o Volt aparece porque tenha mesmo que perceber se nós queremos uma Europa com alguma uniformidade em termos de desenvolvimento económico, nós temos que apoiar os mais fortes, apoiar os mais fracos, e os mais fracos dar porque é que são mais fracos e poderão ascender àquilo. E pronto, e eu, quando vi que o Volt defendia isso, eu disse, não, isto é para mim, não existe nos Açores e vou fazer. Agora vou dar dados muito concretos. Coisas básicas, não vou entrar aqui em grandes pormenores, porque não vale a pena. Por exemplo, o Volt vê o território de atuação, e não só, como a Europa. Ou seja, se nós temos um problema de saúde, em vez de termos aqui 4 ou 5 hospitais nacionais, que há excelentes médicos, há excelente investigação, não é isso que tem em causa, não é? Mas se houver uma melhor opção numa outra zona que pertence à Europa, nós temos acesso. A educação. A questão da educação. A educação é a mesma coisa. O acesso às universidades. Exato. É igual. Ou seja, nós passamos... E podem dizer, mas ainda hoje é possível. Claro que ainda hoje é possível. Todas as universidades aceitam estrangeiros. Mas se pensarmos na fórmula que nós temos no território nacional, pensem na forma europeia. Outra questão. Outro exemplo. Usar os bons exemplos, tendo atenção às idiosincrasias regionais, com certeza. Os modelos do norte da Europa não podem simplesmente aplicar-se nos modelos do sul da Europa, porque o tecido social é diferente, e cultural, e não é por aí. Mas há coisas que nós todos sabemos, se os outros... E faz-me lembrar um bocadinho o que Medina Carreira dizia, independentemente das filiações, não estamos aqui a falar das filiações políticas. O Medina Carreira dizia muitas vezes, vamos copiar. Ele até chegou a um ponto, né, na sua fase já terminal do que nós estamos aqui a fazer, ele dizia, vamos copiar.
Já não interessa, vamos copiar, porque a emergência era tal que, vamos copiar. E é um pouco isto, é usar os melhores exemplos que existem e trazê-los para aqui. Depois, temos em termos de investimento, porque atenção, se não houver desenvolvimento económico, essa conversa que todos estamos aqui, isso não vale a pena. Não vale a pena, porque o desenvolvimento económico, potenciar a economia, é que faz com que depois nós tenhamos cabeça, utilizando uma palavra assim muito generalista, para nós resolvermos outros problemas, investirmos noutras áreas e avançarmos. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Ou seja, que é tornar essa região próxima dos consumidores ou dos investidores. Que é, porque nós temos os Açores são muito idílicos. Toda a gente gosta dos Açores. E uma das ideias que o Volt tem em relação ao Volt Açores é quantificar essa beleza. E não é só aquilo que vemos, mas é a paz, a segurança, as atividades, a proximidade, a possibilidade de nós trabalharmos e termos lazer a 5 minutos, que é uma coisa que as pessoas que vivem nas grandes cidades, muitas vezes quando chegam aqui, se eu tivesse esse tempo, se eu tivesse essa proximidade. E uma das coisas que o Volt quer é quantificar isso e atribuir um valor em qualquer medida que haja legislativa ou executiva na região, haja um coeficiente de ponderação sobre isto. Ou seja, uma medida que vamos terminar uma medida e vamos ver qual é o impacto que isso que tem nesta beleza. Eu estou utilizando uma expressão beleza porque é fácil de entendimento, mas não é linear. Sim. Pronto. Por exemplo, e depois temos aqui outras questões, que é, o movimento Erasmus, que já foi depois de mim, ou seja, eu quando entro para a universidade não via, eu ia falar, mas não via, ou seja, eu não sou da época Erasmus, eu sou proto-Erasmus, digamos assim. Instruir isso, eu acho que entre as ilhas já havia de haver. Que é quais os miúdos... Mas da época do Interrail, não é? É, um pouco isso, ou de um movimento que havia anterior, que eu não sei se hoje ainda há, que era chamado Intercultura. Eu tive 3 ou 4 colegas que foram fazer um ano de secundário a outro país, em contrapartida os pais tinham que recebiam, já na minha época havia isto, não é? Pronto, também não entendo. E depois temos as áreas que toda a gente fala, mas ninguém faz nada, que é a defesa, os Açores atribuem à Europa... A defesa é uma competência da República. Com certeza. Atenção, por isso é que o Volt é disruptível, como tu disseste. Porquê? Porque o Volt vai pôr em causa alguma hierarquia do Estado-nação, não é? Que é a região, Portugal e depois a União Europeia. Porque, atenção, a Europa está a evoluir para regiões. A Europa, nada. A Europa já é um mapa de regiões, mas que ainda tem um passado presente do Estado-nação, que perdurou, ainda é o que existe, e agora estamos a reviver outra vez os nacionalismos, não é? Que faz com que haja desenvolvimentos que já são perceptíveis por todos, mas que não avançam porque depois temos esse problema, que não é um problema teórico, é um problema que depois está nas constituições, é um problema que está nos tratados, é um problema que está de tal maneira enraizado no nosso dia-a-dia, que depois essas regiões, no papel já se fala, mas depois não evolui. E depois arranjamos aqui umas coisas. Regiões ultraperiféricas, arquipélagos da Europa, as ilhas isoladas. Mas isso é uma realidade. Nós, como região ultraperiférica, temos constrangimentos permanentes, a descontinuidade territorial, cada ilha até tem as suas idiosincrasias, como muito bem disseste. Portanto, esse conjunto insular, multi-insular, tem as suas especificidades. Sim. E, portanto, há tudo. O que tu queres dizer é que tem havido incúria na gestão e na aproximação
do resto da Europa, sendo nós Europa, mas ultraperiférica? Eu acho que tem havido aqui duas coisas. Tem havido alguma ilusão, que é, como há muito dinheiro a chegar, sempre houve, desde a nossa adesão, não é? E esta distribuição quase gratuita, não é bem, eu estou a dizer quase porque tem outras implicações. Vocês recebem se fizerem determinadas coisas. Portugal é um Estado-membro contribuinte. Exato. O Estado, a União Europeia, todas essas situações. E até o próprio contribuinte, sim. Todos são, não é? Todos nós. Ok, tudo bem. Este manancial de fundos faz com que haja uma política de distribuição e não uma política de futuro. É quase como a refeição diária. Todos nós temos que comer, não é? Mas se nós não fizermos alguma sustentabilidade em casa e se nós não programarmos uma emenda semanal, a gente vai gastar muito mais recursos do que aqueles que existem e que efetivamente nós temos de ter consciência que este dinheiro vem de algum lado, não é? Este dinheiro, os recursos são limitados, não são ilimitados. E, por um lado, é esta abundância de fundos que o Volt defende a boa execução deles. Atenção, que isso depois temos níveis de execução regionais, nacionais, europeias, que eu não vou falar, não é? E tomei consciência deles há muito pouco tempo, porque nem sabia que os níveis eram tão baixos, tão baixos. E outra coisa, que é o desvio de programas, de planos, de fundos inerentes a isso, para situações mascaradas. Mas pronto, não vamos por aí. Voltando à incúria, eu acho que há uma incúria até um bocadinho sem ter a noção, que é, nós temos um grande volume de fundos, de coisas que vão chegando, fundos económicos, económico-financeiros, e como os temos, eles iludem o verdadeiro efeito que ele devia ter, porque a origem o papel está tudo correto. O PRE apareceu porque havia uma pandemia. Com certeza as economias foram todas por aí abaixo, não foi só regional. Todo o mundo. Pronto. E apareceu aquilo para ajudar a máquina a voltar a funcionar. Só que agora já se está a fazer coisas que a pandemia já foi, né? Apesar do Covid ainda está por aí. Mas a pandemia já foi. Pronto. O que é, eu não me quero perder. Por um lado, eu acho que há uma ilusão real sobre as coisas. E muito pela abundância e alguma falta de critério com o uso desses fundos. Isso é um aspecto. Um segundo aspecto é o não interesse, que até é humano, eu falo até para mim, não é? De verdadeiramente atacar a origem do problema, as origens dos problemas. Nós atacamos sempre na resolução. E não pode ser na resolução. A resolução é quase como nós fazermos os primeiros socorros. Mas depois nós temos que resolver o problema. E esta verdadeira busca e determinar o verdadeiro problema, eu acho que é um problema regional. Portanto, o Volt propõe-se a tratar das causas e não só dos sintomas? Verdadeiramente sim. Verdadeiramente sim. Porque é assim, nós não somos mais um partido. Se fosse mais um partido, nem eu estava aqui, nem estava a dar cara por ele. Nós não somos mais um partido. Até éramos para ser um movimento e depois isso evoluiu para partido, porque nós também temos que jogar as cartas da nossa realidade. Senão, passamos a ser um manifesto escrito. Não é? É uma intenção. Se calhar, em vez dos volters, seriam escritores, bloggers, agora que se diz, né? Influencers. Outras formas de intervenção menos políticas, não é? E temos que ir porque é a política, ainda bem, né? Bem da convivência de todos nós. E eu não conheço outro modelo que não seja a democracia, dos modelos que eu conheço. Que é um modelo mais justo e onde nós podemos todos
com boas e às vezes com más intenções e às vezes funestas intenções, tentar resolver as coisas. E só te queria dizer mais um aspecto em relação àquilo que eu te disse. Porque é que a região, temos uma certa ilusão em relação ao volume, temos a não verdadeira busca dos problemas e uma terceira situação, que é uma situação nossa, que herdamos, porque somos portugueses, né? Que é a burocracia. E não é só a burocracia, é a burocracia e a execução, o puro executar as leis. Há leis para tudo. Só que depois a aplicação das leis são muito complicadas. Muito complicadas, muito complicadas. E não tem nada a ver com a falta de compromisso contemporâneo, porque isto é geral, isso é mundial. Isso não é os Açores é que não se comprometem. Não. Isso é agora. É um dos efeitos menos positivos da nossa vivência contemporânea, é alguma ligeireza em relação aos compromissos. Mas pronto, não vamos entrar nisso, isso entramos num outro campo. Agora, que é esta, todos nós, há uma necessidade enorme de complicar. Complica-se tudo. Um licenciamento, pronto, sou arquiteto, né? Um licenciamento complica-se, montes de papelada. E isso não vem só do Estado Novo. Isto já vem anterior ao Estado Novo. Né? Isso é uma raiz que eu também não tenho conhecimentos suficientes e gostava, que é esta necessidade de complicar. Pronto, isto é a burocracia. E esta necessidade de complicar tem uma outra necessidade, que é nós complicamos porque toda a gente funciona, e isso é um problema muito regional. Podes dizer, dos meios pequenos. Sim, mas depois não há uma consciência para acontecer isso que eu te vou dizer, que é, há uma contactocracia. Toda a gente tem contactos. É tão fácil dizer, se me entregares, eu consigo te resolver isto. E isso faz com que depois o meio que devia unir-nos, que é o requerimento que tem que se pôr, o pedido que se tem que fazer, faz com que isso passe para esse contacto. Todos nós temos contactos, eu conheço alguém que faça com que depois não exista concorrência. E mas quando devia olear o sistema, uma vez que existe esse poder de proximidade, sim, essa grande relação de proximidade, isso devia olear o sistema, não? Devia, só que depois isso faz com que os que têm os contactos privilegiados naturalmente criam uma pirâmide, criam monopólios. E os monopólios o que é que fazem? Falta de concorrência. E a falta de concorrência faz o quê? Que o nível de vida seja altíssimo, entenda-se no nível de vida o custo de vida. Mas há pouco falavas na aplicação dos fundos e o perder o calendário dessa aplicação. Isto não tem a ver com a falta de recursos humanos especializados. Nós, mais do que nunca, as gerações são credenciadas, são as gerações mais credenciadas. Sabemos que por vicissitudes e por virtudes externas emigram. Sim. Não se fixam cá. Essa aplicação não terá a ver com este desvio de capacidade de análise e técnica? Com certeza, porque depois tu não estou de acordo contigo. Isso que estás-me a dizer aumenta aquilo que eu estou a dizer. Esses contactos, esses monopólios. Porquê? Porque as pessoas credenciadas, as pessoas que começam a ter alguma lucidez sobre determinados, começam a querer o quê? A executar coisas. E depois esbarra-se na complicação do próprio... Isso é como é. Eu invento uma coisa e depois eu morro na praia. Porque o meu meio, e é um meio que nós devemos utilizar para a resolução dos problemas, depois começam a ser complicados e tu acabas por ir ao contacto. E tu te dá um exemplo, né? Mas isso é assim. Isso depois, claro que quanto mais fuga de cérebros, que se diz agora, ou de técnicos, ou de pessoas capacitadas, faz com que as pessoas que estão habituadas a este meio
depois continuam assim, porque sempre foi assim. E isto é um grande entrave, porque os monopólios, que são os monopólios dos contactos, fazem com que, por exemplo, não haja concorrência, não haja alternativa, os preços, agora falo pela minha experiência, dos orçamentos não desçam, o custo de determinados bens continua estável. Claro que há a lei da concorrência, não vamos entrar por aí, né? Porque eles existem, só que depois a aplicabilidade deles é muito complicada, mas tem a ver com essa natureza do complicar. Porque é assim, tu quando vais a uma repartição qualquer, não vou entrar sendo por cento privado, não sei o quê, um guichê, uma coisa qualquer, a pessoa está verdadeiramente, a pessoa tirem-me deste filme, eu faço a minha coisinha, não há uma noção da consequência. Não há uma noção da consequência. Que é, se eu for além do necessário, eu estou a começar a atrasar todo um processo. E estou a complicar numa coisa que, muitas vezes, falta uma assinatura, pega-se num telefone, aí serve o contacto. O contacto serve para isso, porque é natural e também eu quando tenho um problema qualquer. Eu lembro, quem é que... Olha, agora estou com um problema num pé. Lembrem-me de um amigo meu que é médico, ponto. Telefonei-lhe, quer dizer, os contactos servem para isso. E é uma mais-valia da região. Agora, não podem ser enviesados e iludidos para depois situações, e isso então já tem a ver com a cultura, por isso é que é norte-sul, isso é outra conversa, fazem com que o mau uso das vantagens, ou que deviam ser vantagens, depois são utilizadas para quê? Para que depois todo o processo, tudo a falar de concursos, execução dos fundos, porque depois... e depois temos aqui um problema. Muitas vezes implica-se ou eclipsa-se um grande processo por causa de um detalhe. Porquê? Porque depois, como não há essa noção do fim ou do processo, as pessoas não querem saber. Já fiz a minha, ninguém me chateia porque fiz a minha parte. Está bem, mas isso tem que haver uma consequência. Agora, como é que isso se resolve? E eu volto vem porque é verdadeiramente identificar não tanto o efeito, mas identificar a fonte do problema. E dizer, meus amigos, como eu fiz nas últimas, e a minha equipa, eu digo eu porque é que dei a cara, né? Ninguém conhecia o Volte, que foi, entendam-se. Eu acho que a melhor coisa que eu disse nas últimas... no último ciclo eleitoral, que eu já estou perdido quantas eleições fomos, eu disse, eu virei para as duas maiores forças políticas regionais e disse, entendam-se. E é o que vai acontecer. Entendam-se. Porquê? Porque há objetivos maiores que são esses, que é entendam-se, resolvam. Desculpa, o que eu ainda não percebi é qual é a vossa posição, uma vez que os que ainda não se entenderam não conseguem ver a floresta, não é? Sim. E vocês estão numa posição com essa visão. Sim. Vocês, o Volt está nessa posição com essa visão. Como é que vão entrar exatamente para chamar a... Porque uma coisa é dizer, entendam-se, mas é preciso alguma bússola, é preciso alguma orientação. Olha, entendam-se por aqui ou por ali. Com certeza, Geraldo. Têm que entrar no sistema, claro, também, não é? Eu também dei exemplos. Quando eu disse entendem-se, e depois falei ali 2 ou 3 exemplos. Pronto, também falei dos fundos, falei da aplicabilidade, falei do subsídio de insularidade. Pronto, falei aqui de várias coisas, né? Eu dei exemplos. O entendem-se nós em 45 minutos temos que dar aqui uma ideia geral. 40. 40, eu tenho que me dar. Olha, o contacto serve para isso, dá-me mais 5 minutos. Pois, mas aqui é rigoroso, É que perdemos, nos 5 minutos está o segredo. Não interessa. Com certeza, por isso nós queremos ir para o jogo, nós queremos ir às eleições e mais. Nós o entendemos, é assim, como partido novo, nós não temos pretensões de virmos aqui salvar a região. Agora, nós queremos um grande contributo para a região.
percebes? E tão simples quanto isso. Identificar as fontes do problema e dizer-lhes, meus amigos, isto não resolve. Isto adia. O problema está aqui. E virar-me para todos nós e dizer, olha, nós temos uma solução porque esta atitude para com isto não resolve. Porque o problema está aqui. E depois é duas hipóteses, que é, ou vamos acatar este e adiamos mais 3 ou 4. Claro que vai acontecer muito isso, porque todos nós somos muito imediatistas, atenção, porque eu também não estou fora do baralho, como pessoa, não é? E se tiver uma solução milagrosa, eu vou à solução milagrosa, não é? Mas eu tenho que ter consciência, e se nós ganharmos poder e margem, eu depois já não vou nesta, né? Eu vou dizer, ok, mas o problema está aqui, então nós temos que resolver esses problemas. O Volt, o que vai querer é identificar os problemas, apresentar soluções e convidar as pessoas que estão nos sítios certos, não é? E se nós tivermos a possibilidade de ir para esses sítios, ótimo, para tentar verdadeiramente dar um salto à região. Eu não admito que eu vá a determinadas regiões, ilhas, outros arquipélagos europeus, não vou falar, de outras ilhas, e eu digo assim, porque é que os Açores não são assim? Não são assim, não é com palmeiras, nem é com casas de telhado nórdico, nem é com janelas de suíças. Não é nada disto. É, em termos de desenvolvimento, porque é que nós não somos assim? Porque nós temos aquilo que eu te disse há bocado, é muito importante, parece uma anedota, mas é verdade. Vamos perceber porque é que as pessoas adoram os Açores. Pá, não tem ninguém. Podem-me dizer depois, eu não vivia aqui, mas isto é fabuloso. Então vamos quantificar isto e vamos majorar isto, atribuir um valor e depois determinar os problemas aqui. E outra coisa que eu te quero dizer, agora lembrem-me, nós não temos pretensões de moralidade. Quando a gente diz que identifica os problemas, já muita gente identifica problemas. Muita gente. Já até o nosso Quental já escreveu uma coisinha, um livrinho, que já tinha identificado. Né? Muita gente identificou os problemas. Agora, nós vamos relembrar e introduzir coisas novas e depois pegar em temas que é olhos vistos, não é? Pegar em temas que é olhos vistos, que é o espaço, que é o mar, que é o turismo, não é? Que é os laticínios, porque é assim, a unicidade das coisas, atenção que eu não sou a favor da unipeça, porque isto é insustentável, não é? Daqui a bocado, e às vezes vejo, quando compro qualquer coisa, metade daquilo é volume de lixo. Porque é tudo unido, não é isto. Agora, a unicidade no quê? No produto único. Nós, desculpem lá as outras ilhas, mas eu vou falar da minha, porque é a que eu conheço melhor. Mas posso falar também da terceira. Né? Quando nós vamos às São Joaninhas na terceira, aquilo é único. É único. Não é o São João da Vila, com todo o respeito que eu tenho pela vila. Pronto, tem o São João da Vila. A diversidade cultural. Aquilo é único. Eu agora falar dele. Mas também posso falar do nosso cozido das folhinhas. É único. É único. Deem as voltas que quiserem. Então, se é único, vou falar agora também vou passar publicidade. O Peters, na horta, é único. Então, se temos estes exemplos de unicidade, que é aí que eu estou a dizer, então vamos pegar nisto e vamos dizer, os Açores são únicos. Nisto, na atividade económica, no saber viver, no conhecimento, percebes? É isso, essencialmente, isso não há pólvoras, isso não há, nada disso, é pegar nas coisas, atacá-las numa base, e acho que falta 10 minutos, e, só para te lembrar, 7, pegar nas coisas e nós fazemos, e irmos ao jogo, porque isto não é tudo, eu estou aqui a falar, isso é muito confortável falar, não é? E irmos ao jogo. Há um propósito do Volt, né, nos próximos 4 anos. Nós agora estamos a constituir a equipa de Volt Açores, porque isto não é um partido regional, mas tem que ter uma estrutura regional, como todos, como qualquer um, não é tão simples quanto isso. E pronto. Agora, politicamente, quero dizer uma coisa. Nós hoje, atualmente, estamos a viver extremismos. Os extremismos só têm 2 fontes.
o não entendimento das formas, mas isso é normal, porque as pessoas quando estão dentro não veem. A gente às vezes até, um amigo diz-nos uma coisa que a gente não vê, não é? Que é os partidos do arco governativo, ou os partidos tradicionais, ou aqueles que nos têm conduzido, não estão a ver verdadeiramente os problemas. Não estão a ver. E então há aí um descrédito pelas abstenções, porque depois não há uma leitura estatística. Se nós descemos 2 ou subimos 2, já ganhamos e perdemos. E depois há aqui um outro problema, que é o voto de protesto, não é? O voto de protesto, porque o nível de vida está incrível, eu tenho sinais, como qualquer pessoa, sociais que a gente já não via há algum tempo. Que nós já pensávamos que até era uma coisa que já tínhamos ultrapassado. Isto está a vir, e o cabaz de compras, a habitação, e pronto. A habitação é um problema. Isto é a olhos vistos. Com tantos fundos, vamos executá-los e apresentar esse problema nas devidas instituições, para lutar por isso e dizer que acabou, isso tem que se resolver. Depois podes pedir a minha opinião sobre o AL, podes pedir a minha opinião sobre o modelo de turismo. Isto tudo só o que toda a gente discute. Eu não quero discutir isso. Eu quero discutir a precariedade que existe no turismo. Para tornar aquela atividade uma mais-valia hierárquica. Desde o funcionário que começa hoje até a pessoa que já está lá há muitos anos e que tem aguentado os trambolhões. Eu não quero discutir se nós estamos a abrir escolas pelas regiões todas. Eu quero discutir como é que se faz a manutenção dessas escolas, se temos alunos para essas escolas. É isso que eu quero discutir. E a saúde e todos esses temas. E o Volta o que é que vai fazer? O Volta vai analisar essas causas, pô-las na mesa, apresentar soluções e convidar todos a participar, porque o Volta não é o Volta tem uma coisa engraçada, não é de direita, não é de esquerda. Eu acho esse discurso de direita e de esquerda tão primário. Isso até parece como se a vida fosse preto e branco. E todos nós sabemos, eu acho que até eu quando era adolescente já sabia, que isso não há preto e branco. Olha, nós estamos a ficar cinzentos. Não há. É assim, é a tal história que eu te falei, da ilusão. A linguagem é binária. Mas depois a vida não é binária. E pronto, e é essa confusão depois. E o Volta não tem isso. Não é de esquerda. Há modelos. Um verdadeiro Volta tem percentagens de esquerda, de direita, de centro, de extremo. Tudo. É inclusive. Exatamente. Como se até os extremos. Porque há extremos benignos. Em determinados momentos há extremos benignos, sem dúvida. Às vezes nós temos que nos impor sob um determinado, porque ninguém está a ver. E nós tivemos, né? Não vamos dizer que determinados líderes em situações muito problemáticas da Europa, né? Em plena guerra, quando tomaram decisões que tinham que ser tomadas, Deus nos livre se não as tivessem tomado. Né? Bem, Dino, estamos aqui perante ao fim e ao cabo, um arranjo político de conveniência para a Ilha da Utopia, não com Thomas More, mas com Dino Castelo Branco. Vamos ver. Uma vez que foram denunciadas várias distopias, um dia destes teremos uma forma a Açores, sem dúvida. A copiar no resto da Europa. Caralho. Mas está bem. Um obrigado. Nada, é que agradeço. Em nome da Rádio TSF Açores. E agradeço. E até sempre, Dino. Está bem, obrigado, Geraldo. Obrigado.